É uma honra estar aqui hoje para conversar sobre esse tema tão importante, tão complexo nesse momento da nossa sociedade. Eu agradeço muito o convite e estou muito satisfeita de estar aqui. Como mulher branca, eu senti uma dificuldade muito grande de pensar esse tema, porque é muito difícil a gente falar de dores que a gente não sente. Nós podemos ter e devemos ter empatia. Empatia, né, é sentir a dor do outro. Mas é muito difícil quando você não conhece essa dor na sua vivência. É fácil para mim, eu sou advogada em direito de família e trabalho só com mulheres, né? Então eu só trabalho com demandas femininas, direito da mulher. É fácil para mim falar sobre isso, é fácil para mim lidar com isso. Por quê? Eu vivencio isso todos os dias. Eu sou uma mulher na nossa sociedade machista, vivenciando as dores de todas as mulheres. Mas é difícil para mim falar sobre a dor de uma pessoa preta. Então, inclusive quero fazer uma parte aqui, que estudei bastante a respeito, e hoje eu vou me referir como pessoa preta, porque é preto e branco em tese as cores, e não existem raças, nós somos todos da mesma raça. Então eu vou trabalhar a partir desse conceito, que é o mais atual, né, para poder conversar com vocês da melhor forma que eu puder. Aí, voltando lá, como mulher, eu entendo a dor das mulheres, mas eu não entendo uma dor que é sobre ela que eu quero falar com vocês e tentar trazer luz com os números para as pessoas brancas que aqui estão também tentarem entender essa dor. Que dor? A dor da mulher preta. Por quê? Porque a mulher, ela já é descriminalizada na nossa sociedade. Já existem diversas dores que as mulheres sentem e os homens não. Mas o que a gente não para pensar é que a situação da mulher preta tem ainda mais dificuldade, tem um agravante pelo qual a mulher passa, a mulher preta passa. E aí eu vou trazer alguns números, porque assim a gente vai entender melhor, porque às vezes a gente não consegue visualizar a situação. Vamos lá. Mulheres no Brasil ganham cerca de 20% a menos que os homens, mulheres no geral, ok? Além disso, as mulheres tendem a estudar mais do que os homens. Cerca de 10,2 anos das nossas vidas nós gastamos estudando. Os homens gastam 9,8 anos de vida estudando. Mas isso não se reflete no salário. Como eu disse, a gente ainda assim, estudando mais, dedicando mais, a gente chega a ganhar 20% a menos. A taxa de desemprego entre as mulheres no geral também é diferente. Em 2021, a taxa de desemprego feminino era de 14% entre as mulheres e 9% entre os homens. Agora, com as mulheres pretas, a realidade é muito pior. E aí vamos lá para esses mesmos números, né, trazidos pelo IBGE, relativo às mulheres pretas. Em 2020, o salário das mulheres pretas era cerca de 57% a menos do que o salário de um homem branco. 57%, nem a metade. A mulher preta não ganha nem a metade do salário de um homem branco. Esse é o primeiro dado. Em relação à violência doméstica, as mulheres pretas são desproporcionalmente afetadas também. Nós tivemos um aumento de 54% de violência entre mulheres pretas, violência doméstica entre mulheres pretas, e tivemos uma queda de 10% de violência doméstica entre mulheres brancas. Então, em uma década, a violência doméstica contra mulheres pretas aumentou 54%. Gente, isso é um número alarmante. Aí a gente vai para a área da saúde. E na área da saúde, a situação não é diferente. As mulheres pretas têm o dobro de probabilidade de morrer no parto. O dobro de probabilidade de morrer no parto. Ela tem o dobro de chance de morrer no parto e, sobrevivendo, ela tem 1/3 a mais de chance de perder este filho. A gente vai falar o porquê desses números, porque, na minha opinião, não são coincidência. Mas já que a gente chega nisso, na educação também não é diferente. Mulheres pretas, elas têm mais dificuldade de terminar o ensino superior. Segundo o TSE, apesar da mulher preta, ser 25% da população, elas não chegam a 2,5% dos candidatos eleitos em 2018. Então a representatividade também fica prejudicada. E aí vamos lá. Por que desses números? É coincidência? Não, não é coincidência. Isso é o racismo estrutural sendo escancarado na nossa frente. Por quê?
como a doutora Luana falou aqui brilhantemente para a gente, essas desigualdades sistemáticas e reiteradas cometidas por nós e principalmente pelas instituições é que fazem a gente chegar nesses números. Poliana, mas por que mulheres pretas morrem mais no parto do que mulheres brancas? Por uma questão muito simples. Elas têm mais dificuldade de acesso à saúde, ao pré-natal e principalmente na hora do tratamento, na hora que ela está ali no tete-a-tete com o médico e etc., o racismo também está presente. E muitas vezes ela não tem o cuidado que ela merecia, que ela deveria ter. Eu não sei se vocês sabem, eu não vou, porque isso eu lembrei enquanto a doutora Luana falava, então eu não vou ter os dados aqui, mas depois vocês podem pesquisar. Houve uma época em que acreditava-se que mulheres pretas não sentiam dor e elas não recebiam anestesia. Vocês têm noção disso? Faziam procedimentos sem anestesia porque, de alguma forma, acreditou-se que elas não sentiam dor. Perceba, nós temos uma quantidade de pessoas encarceradas muito grande. E a maior parte dessas pessoas são pessoas pretas. E aí, eu pergunto para vocês, são mais criminosos? Não. Mas eles são muito mais penalizados. Houve recentemente uma discussão no TSE, no STF, falando sobre o seguinte: se deveria definir a quantidade de maconha que era uso e quantidade que era tráfico. E por que essa discussão veio à tona? Porque quando você está, se eu sair na rua com uma quantidade X de maconha, eu vou ser encarada como usuária. Se uma pessoa preta sair com uma quantidade menos 1000x do que a minha, ele vai ser traficante. Entende? E isso está comprovado pelos números no judiciário. As pessoas pretas acabam respondendo por crimes muito mais gravemente do que as pessoas brancas. Por quê? Por que a polícia faz isso? Por que a polícia acaba correndo atrás de menores, de jovens, atirando em jovens que estão com guarda-chuva na mão, quando eles são pretos? Por que aquela policial, essa semana, chutou aquele menino preto que foi atrás dela pedindo socorro, porque um homem branco corria atrás dele com uma arma? Por quê? Por que a gente faz isso? Por que a gente continua repetindo isso, assistindo e vendo isso acontecer na nossa sociedade? Porque a gente não para avaliar e não aceita. E é isso que eu acho que é o ponto mais importante. É a gente se aceitar enquanto ser humano racista. É se olhar e falar, eu sou e eu preciso mudar. Eu já perpetrei comportamentos, eu já fiz, eu já tomei atitudes que eu não deveria tomar, eu já vi e me calei. E eu preciso mudar. A gente precisa entender a nossa sociedade como uma sociedade racista. Não em tom de acusação, mas em tom de entendimento do ponto em que estamos para que a gente possa evoluir. Pergunto para vocês. Se a gente tem uma casa suja, vem uma pessoa e varre tudo para debaixo do tapete. Você entra lá e olha essa casa, você não vê um cisco no chão. Você sabe que aquela sujeira existe? Não. Porque está embaixo do tapete. Negar o racismo é empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Nós precisamos tirar essa sujeira de debaixo do tapete. Nós precisamos levantar o tapete e olhar essa sujeira. Olhar essa mazela da nossa sociedade, essa nossa mazela. E limpar essa sujeira. E resolver. E acabar com isso. Aí vamos lá. A doutora Luana falou a respeito da educação, né, trouxe a legislação e etc. E eu vou trazer um dado completando o que a doutora Luana falou, que eu achei muito interessante. Apesar de nós termos uma legislação que diz que a gente tem que ter educação afro-brasileira e africana em sala de aula, a gente não tem isso sendo aplicado. Por quê? Porque muitos professores não se sentem preparados para tratar de assuntos étnicos dentro de sala de aula. Por quê? Porque é realmente um assunto difícil, entendeu? Mas nós precisamos falar sobre. Quando o Daniel falou comigo, Poliana, você poderia falar sobre isso? Eu pensei 1 milhão de vezes em falar não, porque é um assunto difícil. Mas eu falei, se eu não encarar isso, se eu não enfrentar essa situação e usar a minha voz para amplificar essa luta, eu vou usar a minha voz para quê? Eu vou fazer o quê?
Nós temos que ser aliados nessa luta. E nós temos que cobrar das instituições, cobrar do poder público a aplicação das leis que nós temos. Entendeu? Muitas escolas também dizem que não incluem esses conteúdos porque elas não têm recursos suficientes para isso. Porque é lá dentro da escola que o racismo vai ser extirpado da sociedade. Nós temos vários, como a doutora Luana falou, várias formas de combater o racismo. A punição e etc. Mas é a educação que vai transformar a nossa sociedade. Não existe outra forma de transformar a sociedade. É só pela educação. É educando dentro de casa, educando os nossos filhos, mas tendo também nas escolas, nos bancos escolares, a educação. A gente tem que ter nos bancos escolares informação verdadeira sobre a nossa história, verdadeira sobre o que aconteceu, entendeu? Não, o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido. Isso é fantástico, muda completamente a perspectiva. Da mesma forma, com o racismo, se a gente discutir verdadeiramente na escola. E aí nós vamos formar cidadãos com efetiva capacidade de lutar nas ruas, de falar e de defender os direitos de todas as pessoas e principalmente os seus próprios direitos. Mas o que eu falo é o seguinte, às vezes, até a pessoa que está passando pela dor, a pessoa que está passando pelo problema, tem dificuldade de perceber que está passando pelo problema, tem dificuldade de perceber a maldade que está acontecendo e tem dificuldade de reagir. Então a gente precisa, enquanto sociedade, observar o outro e quando notar que algo está acontecendo que é fora da casinha, que não pode acontecer, tomar atitude. Nós precisamos entender, no direito da mulher, a gente fala muito isso, né, na defesa da mulher, que em briga de marido, mulher se mete a colher, sim. Né? A gente precisa entender que quando está acontecendo qualquer tipo de violência, seja ela qual for, a gente precisa meter a colher, sim. A gente precisa intrometer e falar, opa, isso daí não está certo. A gente precisa se posicionar. E é esse o chamamento que eu faço aqui hoje. Tá? É esse a grande mensagem que eu quero trazer hoje. Que nós sejamos agentes transformadores na nossa sociedade. Essa mesma amiga minha, Ana Elisa, ela disse para mim um dia o seguinte: Poliana, não basta não ser racista. Você precisa ser antirracista. E quando ela falou, eu fiquei pensando, falei, cara, é a mesma coisa, mas não é. É uma diferença que parece sutil, mas ela é enorme. Quando você não é racista, é uma atitude só sua. Você não comete atos de racismo. Quando você é antirracista, é uma atitude ativa perante a sociedade que está no seu entorno. É tomar a frente quando você vê um colega, uma pessoa, um amigo, um desconhecido que seja, passando por uma situação, você ir lá e defendê-lo. Como aquela mulher defendeu aquele menino que foi chutado e que estava com a arma na cara. Isso é ser antirracista. Eu pergunto para vocês conseguem imaginar aquela cena acontecendo com um jovem branco? Não conseguem. Simplesmente não conseguem. E é uma das cenas que estão no imaginário das pessoas pretas, sabendo que podem passar por isso. Teve uma trend no TikTok, no Twitter, que eu achei muito interessante, e se vocês quiserem, procurem, porque ela é muito bacana. Era o seguinte, uma pessoa postou: o que você faria se o racismo acabasse amanhã? É incrível ler as respostas, porque tem lá inúmeras coisas pelas quais, que eu nunca pensei. Por exemplo, um rapaz escreveu: eu correria à noite na rua. Cara, você já pensou o que pode acontecer com um homem preto correndo à noite na rua, numa cidade grande? A depender dos lugares, principalmente. Aí uma mulher respondeu: eu sairia das lojas sem pegar o cupom fiscal. Aí eu falei, gente, eu nunca me preocupei em pegar o cupom fiscal, mas isso é uma dor real. Eu nunca fui parada numa saída de loja. Por quê? Eu tenho amigas que foram. Por que a gente olha para uma pessoa que não está fazendo nada e fala: esse menino roubou o skate, porque esse skate não pode ser dele. Esse skate não pode, ele não pode estar neste ambiente. Ele não pode estar nesse lugar, a não ser que ele tenha vindo aqui para roubar os outros meninos. Por quê? É aí que a gente percebe que o racismo, ele está em nós de uma forma absurda e refletindo
de forma muito grande no futuro das pessoas. Então, gente, temos hoje um desafio homérico, mas também uma oportunidade histórica de transformar a nossa sociedade, entende? E é isso que a gente precisa visualizar. Apesar de nós termos essa realidade que é triste, que é dolorosa, nós temos oportunidade, voz e neste momento espaço para transformar essa realidade. E precisamos sair daqui com a consciência de que precisamos ser antirracistas, precisamos agir a todo tempo, em todo lugar. E gostaria de terminar essa conversa com vocês com esse convite e esse desafio, que cada um de nós nos comprometamos a ser agentes transformadores nessa nossa sociedade, a fazer a diferença efetivamente, a falar sobre, a defender pessoas, a nos movimentar para construir aquele futuro que a gente sonha. Porque aquele futuro que a gente sonha não vai acontecer. Ele não acontece. Ele é construído. E ele é construído por nós, todos os dias, transformando e mudando as nossas posturas. É esse desafio que eu deixo para vocês e esse convite que eu quero fazê-los. Muito obrigada.